Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um. O povo é um. E todos têm uma só língua. E isto é que começam a fazer agora. Não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E disse: eia, e desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Pode voltar lá no versículo 1 para mim. Eu quero tentar ministrar o máximo lentamente, para você começar a pegar aquilo que Deus tem para a sua vida aqui hoje. Eu quero, se eu fosse colocar um tema nessa minha mensagem, eu colocaria o tema: cuidado com os detalhes. Você pode falar comigo? Cuidado com os detalhes. Só isso. Eu não quero entrar dentro de teologia, falar que tamanho que foi torre, quem foi que fundou, de que ano, de que era, porque se eu falar isso aí, isso não vai mudar nada da sua vida. Eu quero falar sobre alguns detalhes. Eu quero falar sobre alguns detalhes que às vezes a gente deixa passar batido, e a gente, muitas das vezes, acaba se dando muito mal, porque nós não observamos os detalhes. A gente vigia tanto, mas vigia tanto para a gente não bater com a cara na parede, e nós não observamos a casca de banana no chão. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre alguns detalhes, algumas palavrinhas-chave. Eu só quero entrar em algumas palavras-chave que o Senhor chamou bastante a minha atenção aqui, e que tem feito grande diferença na minha vida. Eu creio que vai fazer na sua, de todos, pastor. Eu creio que é de todos, e eu posso até profetizar que é de todos. Mas é daqueles que vão pegar esses detalhes e vão exercer eles. Amém? Então vamos lá, eu quero que você observe o texto comigo, e depois dá uma mastigadinha em casa. Já viu o estômago de boi? Já viu como é que é? Ele come, vai comendo, come, fica mastigando daquele jeito ali, bota para dentro, vai embora. E de noite ele bota tudo para fora e fica mastigando de novo. Aquela mesma, como se tivesse dois estômagos, né? Um negócio esquisito. Você fala: pastor, misericórdia. Mas o crente que faz igual o boi, ele chega aqui, ele come, chega em casa, ele pega a palavra de novo, não é? Ruminando, vai ruminando aí, irmão. E ele pega e volta, ele vai mastigando aquela palavra de novo. Assim nós temos que ser. Então vamos lá, grava aí. Olha que coisa forte e interessante. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Irmão, isso é muito forte. A cada versículo aqui tem uma revelação de Deus aqui para nossas vidas. Aqui parece que é a mesma coisa aqui, mas aqui não tem nada de mesma coisa. Aqui você vai ouvir a palavra dizendo assim, que ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Aqui está falando de duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Porque uma coisa é você ter uma só língua, outra coisa é você ter um só idioma. Vamos dizer que todas as pessoas aqui falam o mesmo idioma. Muito bem, maravilha. Isso é muito bom. O ruim é quando a gente não fala o mesmo idioma um do outro. O misericórdia do Senhor, a gente foi lá na Europa. Esses dias eu estava lá com o apóstolo Zeni, a gente foi para lá. E nós ficamos num congresso lá, onde no intervalo desse congresso, ficava aquele tempo livre, até que os pastores iam voltar para estar ministrando de novo. Eu acho que junto da equipe de pastores que foram comigo, acho que eu era o mais fraquinho. Porque eu só falo dois idiomas, irmão. Eu só falo mistério com Deus e português mal. E o que acontece? E a gente estava num lugar que lá era 3, 4 pessoas com fone no ouvido, com vários ministrando, de um monte de língua diferente. E quando dava aquele tempo vago, que era o tempo de você ir, se alimentar e conversar, eu estou olhando aquele povo falando tudo enrolado. E eu falei: misericórdia. Eu estou vendo aquele povo falando enrolado de um jeito, enrolado de outro. E eu falei: glória a Deus, vou ter que ficar quieto no meu canto. Só que sabe, você ficar buscando, orando, jejuando, consagrando, e a gente que é acostumado está sempre falando do amor de Jesus, e você sabe que falar do amor de Jesus vicia.
Vicia. Você que gosta do negócio, do manto, do mistério, você sabe como é que é. Se você estiver dentro do ônibus ali, você está... Bom dia, Jesus é bom, né? É bom, mas Jesus é bom. E dali você puxa e vai. É assim que funciona. E quando chegou nesse congresso lá, eu lembro que tinha um camarada muito simpático. Ele era um camarada que tomava conta do restaurante. Ele tentando puxar assunto comigo, e eu falei, meu Deus do céu, eu querendo puxar assunto com ele. O camarada falava polonês, não sei como é que aquele camarada falava. E aqui eu estou falando de idioma, eu estou falando de mesma língua. Estou falando de mesma fala e estou falando de outro idioma. O que acontece? Quando eu cheguei lá, ele falava de outro idioma, eu querendo pregar para aquele homem. E eu falando, gente, como é que eu vou conseguir pregar para esse camarada? E ele ali, não sei o que lá mais, e tem que não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, o que eu vou fazer agora? E eu doido para falar do amor de Jesus para ele, falando tudo embolado. E você entender, para nós aqui é muito fácil, porque aqui todo mundo fala o mesmo idioma. Mas você está em uma terra, a qual essas pessoas não falam o mesmo idioma que você, é muito difícil. E eu me lembro ali que eu falei, Senhor, me dá uma estratégia. Como que eu vou fazer para pregar para esse camarada? Pelo menos uma palavrinha para me ganhar esse camarada para Jesus. Eu falei, como, Senhor, que eu vou fazer? E eu me lembro que eu fiquei olhando para ele, ele tentando falar comigo, eu falando, não estou entendendo nada. E ali que eu falei, Senhor, me dá uma estratégia. E aí o Espírito Santo tocou em mim, e só vou falar isso aqui porque eu vou entrar dentro do assunto. Eu sou ex-traficante do bairro da Penha, e Deus me tirou do crime pela misericórdia do Senhor. E ali eu falando, Senhor, como que eu vou fazer para chamar a atenção desse camarada pegar e ali eu via que ele tinha um jeito, sabe, daquele cara meio doidão. E eu peguei, olhei para ele e falei assim, falei, tá vendo aqui? Ele, Eu falei, aqui, Aí ele, Eu falei, aqui, Ele, isso aí eu sei, tipo assim, ele falei, aqui, ó. Ele, Eu falei assim, mas agora Jesus Christ me levantou, agora passe. Pastor, ele, eu falei, e Jesus também pode fazer isso por você. Aí passou a mulher do apóstolo Elmi, que falava inglês. Quando ela passou, eu puxei ela pelo braço e falei, fala para ele que Jesus ama ele. Aí ela começou a falar, ele está mandando te dizer que Jesus te ama. Fala para ele que Jesus quer mudar a história dele. Aí ela pegou e falou isso para ele. Ele falou, mas eu estou com pressa, pastor. Ela pegou e saiu. Aí eu falei assim, fala para ele que ele tem que aceitar Jesus. Ela pegou e falou, ele falou que você tem que aceitar Jesus, e saiu. Aí eu falei, e aí? Ele falou assim, quem que eu quero? Eu falei, então levanta a tua mão. Ele levantou a mão, ganhei ele para Jesus. Mas a dificuldade para você falar com alguém que não fala o mesmo idioma seu é muito difícil. Esse povo aqui, eles tinham a qualidade que essa igreja tem aqui nessa área. Qual era? Eles falam o mesmo idioma. Só que não é isso aqui que eu quero te chamar a sua atenção. Eu quero te chamar a sua atenção aqui, por quê? Porque este povo, além deles falar o mesmo idioma, aqui vai dizer que eles têm a mesma fala. Você falar o mesmo idioma é uma coisa, querido. Você falar a mesma fala é outro. E esse é o maior problema de hoje da igreja do século 21. Por quê? Porque a igreja fala o mesmo idioma, mas não fala a mesma fala. E quando você fala o mesmo idioma, tranquilo, mas você não tem a mesma fala, você não tem acordo. E nós temos que andar em acordo. Nós temos que andar em concordância, porque a Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. A igreja tem potência para ganhar o mundo. A igreja tem autoridade para ganhar o mundo. O nome de Jesus, ele tem poder, sim. A Bíblia diz em Filipenses, contanto que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve usurpação ser igual a Deus, que se achado em forma de homem fosse fiel até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, e toda língua confesse que Ele é Deus. Então o nome de Jesus Cristo tem autoridade, nós carregamos esse nome. E a Bíblia vai dizer o quê? A Bíblia vai dizer que a igreja está no ataque.
A Bíblia vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você já viu alguém bater em alguém com porta? Você já viu alguém arrancar uma porta e ir para querer bater em alguém com porta? Quando está falando bem assim, que as portas do inferno não prevalecerão, está dizendo é que é a igreja que está no ataque, é a igreja que vai arrombar a porta do inferno, é a igreja que vai saquear as almas, é nós. Aí a Bíblia vai dizer que esse povo, eles têm a mesma fala. Sabe o que é isso? Vamos dizer que agora nós vamos sair daqui. Eu estou com um carro, o pastor está com outro ali, nós vamos falar, nós vamos chegar em tal lugar. Só que se nós não falamos a mesma fala, nós falamos o mesmo idioma. Mas se nós não falamos a mesma fala, ele vai querer fazer de um jeito e eu vou querer fazer de outro. Por que as famílias hoje não prevalecem? Porque o marido quer fazer de um jeito, a esposa quer fazer de outro. A mãe dá uma palavra para o filho quer fazer de outra maneira. Eles falam o mesmo idioma, dentro da mesma casa, mas eles não têm a mesma fala. Por isso que não conseguimos prevalecer, não conseguimos conquistar. A igreja tem potência para fazer alguma coisa? Tem potência, mas por que nós não conseguimos ir adiante? Porque nós falamos o mesmo idioma, mas nós não temos a mesma fala. O pensamento é diferente. Se a liderança desta igreja, ela tem uma fala e ela dá uma direção, e a igreja que está aí, ela não entende essa mesma fala, ela quer agir de outra maneira, a igreja não consegue crescer, não consegue evoluir, e você vê as coisas patinando. Bota um projeto, Deus dá terreno, e Deus fala: estou dando terreno, estou dando autoridade para vocês, as coisas vão acontecer. Mas se a liderança fala uma coisa e as pessoas falam outra, as ovelhas falam outra, não tem a mesma fala, não cresce, não desenvolve. É por isso que às vezes você olha para dentro da sua casa, às vezes você olha, está chegando o final do ano e você fala: Deus, tantos projetos, tantas coisas eram para ter acontecido, por que nós não chegamos até aqui? Nós estamos no mês 12, por que será que as coisas não aconteceram? Por quê? Porque fala o mesmo idioma, é bom? É, mas não tem a mesma fala. E se você não tem a mesma fala, você não consegue solucionar nada. Então hoje eu quero começar a ministrar aqui sobre os detalhes. Eu quero falar um pouco sobre detalhe aqui hoje. Eu fui num seminário de 3 dias. E existem palavras-chave. Desde 24 horas você talvez vai perder 70% do que eu vou falar. Talvez grave 30%. Mas existem palavras-chave que marcam a gente. E se você pegar pelo menos uma frase-chave da palavra que eu vou ministrar para você aqui hoje, pode mudar a sua vida. Eu me lembro, quer ver? Eu vou falar de uma palavra-chave. Eu me lembro alguns anos atrás, eu fui nesse congresso e eu me lembro que o pastor liberou uma palavra-chave, um detalhe, que dizia assim: ó, a paz é melhor do que a razão. Fala comigo: a paz é melhor do que a razão. Por que a paz é melhor do que a razão? Você está cheio de razão, o camarada te dá uma fechada e você quer ficar falando com ele que ele está errado, você está errado, e buzina e não sei o quê. O camarada pode sair do carro, pode ir lá te matar, fazer alguma coisa com você, brigar com você. É melhor você perder, deixa, eu vou ficar na paz, não vou ficar lutando pela minha razão. Sabe o que aconteceu comigo alguns anos atrás? Eu chegava na minha casa e a minha esposa deixava a luz da sala ligada, a luz da varanda ligada, a luz dos banheiros ligado. Ela deixava o notebook ligado, deixava o computador de dentro ligado, deixava o DVD ligado, deixava as televisões da casa ligado, todas as luzes ligadas, som ligado, tudo ligado. Eu chegava em casa e falava: meu Deus. Aí chegava, ia lá e falava: ô, minha esposa, tá tudo ligado, por que você deixa tudo ligado? Você não sabe que no final do mês a conta vai dar assim, vai ficar complicado e tal. Ela falava: não, mas é muita coisa para mim, e não sei o que, tem as crianças, e não sei o que, ia naquela coisa toda, e era sempre a mesma coisa. Aí daqui a pouco ela ficava meio tristinha para um lado, eu ficava meio tristinho para o outro com ela, e era sempre a mesma coisa. E eu ia: não, porque eu estou na razão, porque a gente faz isso e aquilo, não é assim? Não é assim, varão? Você não fala, bate no peito e fala: eu estou na razão, quem paga a conta aqui sou eu. É assim? Só que sabe o que acontecia? Aquilo ali era sempre, porque não mudava. No outro dia eu chegava lá,
tudo ligado, irmão. Tudo. Se tivesse uma lâmpada dentro da lixeira, eu acho que ela pegava e ligava a lâmpada. Chegou um dia, eu aprendi essa palavra nesse seminário, que é a palavrinha chave. Sabe o que acontece? Cheguei em casa, acabei de chegar do seminário. Eu não tinha ido não, acabei de chegar do seminário. Eu cheguei do seminário e o profeta profetizou: vai mudar. Quando eu cheguei em casa, tudo ligado. Varanda, os quartos, tudo ligado. Tudo ligado, irmão. Se desse para ela ligar até o do vizinho, ela ligava. Sabe o que eu fiz? Em vez de eu ir lá falar com ela, comecei a chegar em casa. Desligando tudo. Sabe o que aconteceu, irmão? Minha casa virou uma bênção. Passou-se os anos. Fala comigo, mudou? Não, eu continuo apagando. Mas minha casa está uma bênção. Sabe por causa de quê? Porque eu aprendi, eu peguei a chave de uma ministração. Eu fiquei mais de 40 horas sendo ministrado. Eu preguei uma palavra-chave. Então uma palavra-chave que será liberada aqui pode mudar a sua casa, pode mudar o seu casamento, pode mudar o seu trabalho, pode mudar a sua empresa, pode mudar o teu ministério, pode mudar a tua vida espiritual. E como ministro de Deus, eu ministro essa mudança sobre a tua vida. Eu ministro a restituição, eu ministro a libertação, eu ministro a cura onde for necessário. E eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra fantástica que Deus me deu. Pula no versículo 2. Você já aprendeu aqui sobre a mesma fala, que nós devemos falar a mesma fala. Olha aqui que coisa forte. Ora, toda a terra, pula para mim fazendo favor, isso, pula para mim. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma, pula para mim. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinai e habitaram ali, vai. E disseram uns aos outros: eia, pois façamos tijolos e queimemo-los, Esses camaradas aqui, eles acharam uma terra, desceram para uma terra e eles estipularam um propósito. O que a igreja de Cristo tem que entender, o que nós temos que entender, é que nós temos que viver debaixo de propósito. Uma pessoa que vive sem ter propósito, ela não vive, ela vegeta. Nós temos que viver com propósito. Quem não vive com propósito não vai para frente. Ah, eu quero me casar. Bota o propósito então. Até tal tempo eu vou me casar. Não bota. Vive anos Ah, vai vir um próximo. Eu quero me batizar. Vai batizar quando, irmão? Ah, não sei. Não, no próximo batismo que tiver na igreja, eu vou me batizar. Você tem que botar uma meta, botar um propósito em cima daquilo. O camarada mora de aluguel, a mulher mora de aluguel. Eles não fazem um propósito. Não é porque não tem como que a gente ganha. Você tem que estabelecer um propósito. Senão você vai viver o resto da tua vida de aluguel e não vai conseguir. Estabeleça um propósito. Eu lembro quando eu queria tirar a carteira da minha esposa. Eu vou dar um presente para minha esposa, vou tirar a carteira dela. Eu falei, como que eu vou fazer? Estou apertado. Como que eu vou fazer para tirar essa carteira dela? Quase R$2.000. Sabe o que eu fiz? Falei, Deus, me dá um propósito, me dá uma estratégia, me dá uma estratégia. Deus vai te dar uma estratégia, irmão. Deus vai te dar uma estratégia para você conquistar aquilo que você precisa. Deus vai te dar uma estratégia para você chegar onde é que você precisa. Eu profetizo que no ano de 2017, hoje aqui, Deus vai te dar uma estratégia e você vai conseguir conquistar. Você vai conseguir, as portas se abrirão para você. E eu falei, Deus, me dá uma estratégia, irmão. Eu passei na frente da feira. Quando eu passei na frente da feira, tinha um camarada cheio de porquinho assim, aqueles porquinhos assim, tem? Cofrinho. O meu era porquinho cofrinho. É desse modelo. E eu me lembro que tinha aquele cofrinho porquinho. E eu olhei assim, falei, varão, quanto que tá isso aí? Ele falou, tá tanto. Eu falei, varão, eu dou tanto. Não, vou ensinar você de novo, porque você não pegou. Ele falou, o porco é 20. Eu falei, dou 15. Tem gente que não entendeu não, vou falar de novo. Falei, quanto que é o porquinho? Ele falou assim, o porquinho é 20. Eu falei, dou 15. Porque uma coisa que nós temos que entender, que nós temos que aprender a economizar. Você não pode sair comprando tudo que tem na sua frente. Não, pastor, mas eu vou pechinchar. Não, isso é inteligência.
Tem gente que sai gastando tudo, por isso nunca consegue chegar em lugar nenhum. Você tem que aprender a economizar. E sabe o que acontece? Comecei a estipular, fiz um propósito com Deus. Deus te apresenta esse porquinho. Tem gente que está rindo, né? Falei, Deus te apresenta e faça um propósito com o Senhor. Eu prometo para o Senhor que eu não vou quebrar esse porco. Porque deu vontade de quebrar, irmão. Tinha dia que eu falava, vou quebrar esse porco, vou meter a faca nele. E eu estipulei aquele propósito e falei, aqui vou tirar a carteira da minha esposa aqui. Todo mês eu ia lá e botava, e investia nele. E falava, tá aqui a promessa que eu fiz para minha esposa. Prometi ela que ia tirar a carteira dela. E cada dia que eu pegava a promessa, ela estava mais pesada. Eu falei, ô glória. Sabe o que é isso, irmão? É você estabelecer uma meta para aquilo que você quer. Nós temos que viver de meta, viver num propósito. Tem que construir igreja. Tem que construir. Nós temos que ter meta. Quem não tem meta, quem não tem propósito, não chega de lugar nenhum. Esse povo acharam uma tega, eles falaram assim, nós vamos construir uma torre. Vamos estipular aqui, nós vamos fazer uma meta. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos construir tijolo. Como é que é? Nós vamos construir tijolo. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer, mas nós vamos fazer bem. E eu fiz um pouquinho e tirei a carteira da minha esposa. Deu o valor certinho. A glória, se não der, ela deu. Eles falaram, nós vamos construir, nós vamos bater tijolo. E como é que nós vamos fazer esse tijolo? Nós vamos fazer ele, mas não vamos fazer bem. Por quê? Porque a obra que nós temos que construir é uma obra grande. Então não dá para fazer de qualquer maneira. Sabe por causa de quê? Que às vezes os seus projetos não conseguem ir além? Sabe por que muitas das vezes as coisas não conseguem ficar firmes? Porque você faz de qualquer jeito. Aqui vai dizer, e disseram uns aos outros, eia pois, façamos tijolos, e queimemos-los de qualquer maneira? E queimemos-los de qualquer jeito? Está dizendo, e queimemos-los bem. O nosso problema é que nós começamos a bater tijolo bem, e não terminamos bem. Terminamos de qualquer jeito. Lembra quando você se casou com sua esposa? Lembra quando vocês namoravam? Andavam de mãozinha dada. Lembra? Você beijava muito mais do que hoje. Não adianta falar que beija mais não. Era mais carinhoso. Era eu te amo. Era meu amor. Era não sei o que lá mais. Aquele monte de coisa. E ela a mesma coisa. Dava bom dia dentro de casa e ela mandava. Ei, irmão, como é que você tá? Bom dia, tudo bem? Era um monte de coisa. No começo você estava batendo tijolo bem. Como é que é hoje? Como é que é o seu relacionamento hoje comparado de quando vocês estavam namorando? Qual é o carinho que você tinha com o seu filho quando ele era pequeno? Era beijinho, era abraço, meu amor. E olha seu moleque! No começo a gente começava a bater tijolo bem. No começo, quando você entrou na igreja, você chegava, dobrava o seu joelho. Hoje não, você chega, senta na cadeira de qualquer jeito. Antigamente você olhava para o café da manhã, você falava, não, eu vou jejuar, eu vou sacrificar minha carne porque o meu Deus merece. Hoje você já sai comendo de qualquer jeito. Antigamente você ouvia o seu líder, você chegava, você não sabia da Bíblia direito, você não sabia orar direito, o seu líder, você honrava ele, você chegava, abraçava ele. Hoje você trata ele de qualquer maneira. Sabe qual é o nosso problema? Que no começo nós éramos de um jeito, vai passando o tempo, nós vamos ficando diferente. O projeto desse povo era muito grande, era muito bom. E eles começaram falando, nós vamos fazer, mas nós não vamos fazer de qualquer jeito. No começo você começou animado, vou vender bombom para construir o templo. Vou fazer tal coisa, não, vamos abraçar a causa. Foi passando o tempo, você começou a fazer de qualquer jeito. No começo você abraçava. No começo, se fosse para ofertar, você pegava e falava, que é para Deus. Hoje em dia não, porque eu estou assim assado. Esse povo, eles tinham um projeto muito grande. Mas eles falaram, para esse projeto e até o final nós temos que fazer bem. Nós temos que fazer direito. Nós temos que bater o tijolo direito. Está na hora de você começar a fazer as coisas direito. Ainda que seja o mínimo detalhe, você, na coisa mais difícil que for. E isso falando independente de condição social, é fazer as coisas com amor para Deus. Pastor, minha casa não tem máquina de lavar. Minha santa,
Você lava a roupa na mão. Quando você estiver lavando, seja a cueca do seu esposo, lave como se você estivesse fazendo para o próprio Deus usar. Quando você estiver fazendo aquela comida que talvez não tenha o tempero que a senhora queria, faça como se você estivesse fazendo a comida que o próprio Deus fosse comer. Ei, comece a fazer as coisas com o seu melhor. Comece a dar o seu melhor, porque Deus vai olhar para você de maneira especial. Ah, pastor, eu não sei se eu acredito muito nisso não. Então eu quero provar para você. Quando as pessoas fazem as coisas bem, dando o seu melhor, o que acontece? Olha aqui, me acompanhe. Pula para mim. E disseram mais: eia, edificamos para nós. Oh, meu Deus, é forte. Não é edificamos para mim, é edificamos para... Esse povo é forte demais o que esse povo vai fazer aqui. Esse povo dá uma aula para nós, olha só. Eia, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque no céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Pula. Aleluia. Então, irmão, olha o que vai acontecer aqui. Então desceu o Senhor, meu Deus, Uramando Yokon Yasuya Narakanarabai. Quando nós fazemos as coisas com todo amor, quando nós fazemos as coisas bem, o próprio Deus fala: peraí, eu vou lá para ver o que está acontecendo. Peraí que eu vou descer para ver. Sabe por causa de quê? Que muitas das vezes no seu casamento, na sua empresa, as coisas que você faz no começo eram uma bênção, depois as coisas parecem... Mas gente, antigamente eu orava, eu sentia uma glória de Deus. Antigamente eu cantava, eu sentia uma coisa diferente. Antigamente meu casamento era... Você fazia bem, aí sabe o que acontecia? Deus descia para ver de perto. Quando você começou a fazer de qualquer jeito, Deus começou a se afastar. Deus está falando para você nessa noite: começa a fazer as coisas como você fazia antes. Começa a fazer as coisas bem, porque eu vou descer, eu vou se aproximar de você. Está na hora de nós fazermos as coisas com amor. Está na hora de nós abraçarmos as causas. Você fica falando: mas fulano da minha casa, fulano da minha família. Começa a fazer como se você estivesse fazendo para Deus. Começa a fazer como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Aí você vai ver as coisas mudar. Olha o que diz aqui: e desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Olha aqui, volta lá para mim, volta para mim. Aqui está dizendo no singular. Olha só: e desceu o Senhor. Então aqui o Senhor, ele vai descer sozinho. Desceu o Senhor, não está no plural. Desceu o Senhor, ele desceu. Olha o que vai acontecer. Ele desceu para ver de perto. Olha, Deus onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares, conhece tudo. Para que Deus desceu? Quando você vê a expressão, essa expressão Deus desceu, irmão, você consegue ter a dimensão. Aqui está falando que Deus foi para perto. E Deus desceu, ele podia ver de longe. Ele tem autoridade. A Bíblia está escrito lá em Gênesis: e façamos. Depois ele vai entrar no façamos aqui, ele vai entrar no plural. Aqui ele está no singular. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Eu quero pular aqui para chamar a tua atenção. Pula para mim, fazendo favor. Aqui Deus desceu para ver a cidade. Vamos lá. E disse: eis que o povo é... Eis que o povo é... Um. E todos têm uma só língua. Isso aqui é Deus falando. Todos têm uma só língua. E isto é: o que começam a fazer agora, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Segura aí. Olha isso. Você sabe o que é o próprio Deus falando? Esse povo é um. Querido, em nome de Jesus, aprenda uma coisa: Deus não quer a igreja unida. Pastor, o senhor está falando heresia. Pega a Bíblia, me prova na Bíblia. Deus não quer a igreja unida. O que é a igreja unida? É a igreja se juntar. Deus não quer isso. Deus quer que a igreja seja uma.
Você tem noção? Sabe o que é unido? Eu posso estar na cama com a minha esposa, unido junto com ela. Descosta, ela descosta, e nós dois estamos juntos e podemos estar brigados, mas unidos. Sabe o que é a gente ser um? É ser uma só carne. É o mesmo pensamento, é a mesma palavra. É ser um. Sabe o que é isso? Pode estar todo mundo aqui juntinho do lado do outro, mas um que não conversa com o outro, um que não fala com o outro, um que não gosta do outro. Sabe o que Deus está falando? Eu não quero que vocês sejam unidos. Porque unido é só você pegar um saco, botar um monte de batata dentro, aí você falar, não, essas batatas aqui é um saco de batata, tá tudo unidos, as batatas estão tudo unidas. Deus não quer isso. Deus não quer um monte de batata junto. Sabe o que Deus quer? Deus quer um purê de batata. Você sabe o que é? Pega um purê de batata. Sabe o que é? É você transformar aquele monte de batata em uma coisa só e você não conseguir separar nunca mais. O dia que a igreja for um purê de batata, ninguém segura a igreja de Cristo. Constrói templo, constrói terreno, consegue conquistar todas as metas. O dia que você e seu esposo se tornar não só duas batatas, mas um purê de batata, não tem nada que separa o teu casamento, não tem nada que destrói, porque aquilo que Deus uniu, enquanto vocês for duas batatas juntas, você sabe o que Deus fez? O próprio Deus olhou para isso e disse: eis que o povo é um. E olha o que Deus vai falar aqui, ó. E todos têm uma só língua, que é o que? A mesma fala. E isto é o que começam a fazer agora. Não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer, irmão, isso é forte. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Esse povo que tem a mesma língua, esse povo que é um povo só, esse povo que é um povo que está ali em um só propósito, não existe nada, não haverá restrição. Você sabe o que é restrição? Eu quero que você faça uma análise própria e olha para dentro da sua vida, que a nossa vida ela é dividida por áreas, como se fosse um apartamento. Observa as áreas da sua vida que parece que Deus te fez uma promessa, e você olha para essas áreas da sua vida e você fala: eu já conquistei isso, mas por que aqui eu não consigo conquistar isso? Porque aquela área está restrita para você. A área restrita é a área onde nós não podemos pisar. A área restrita são as coisas a qual a gente não consegue tomar posse, porque aquilo é restrito. Você sabe o que Deus está dizendo? Está dizendo que se o povo aqui está dizendo que esse povo era um, está dizendo que esse povo tinha a mesma fala, e que não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Sabe o que é isso? Deus me trouxe aqui hoje nessa igreja Batista Filadélfia para falar que se aqui tiver um povo, se uma só fala, não haverá restrição. Todos os projetos serão conquistados, todos os projetos serão conquistado, todas as metas serão alcançadas na tua família, na tua casa, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua vida ministerial, na tua vida espiritual. Deus me trouxe como profeta para dizer, e eu ministro a unidade, eu ministro a mesma fala, e eu ministro que todas as portas que tentam atrapalhar e que estão restritas na tua vida serão abertas para a glória de Deus. Quem crê diz aleluia, quem crê diz glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Meu Deus, esse é muito forte. É a mesma língua, é a mesma fala. Quando nós chegamos nesse nível, nós conseguimos conquistar. Faz uma análise própria. Deus, por que eu não consegui conquistar isso ainda nesse ano? Porque Deus está falando, porque você ainda não tem a mesma fala que eu. É o mesmo entendimento, é estar na direção que Deus te quer. Não é a primeira porta que vai se abrir que você vai passar. Você sabe qual é a minha oração? Eu vou te ensinar você a fazer a oração que eu faço. Eu falo assim: Deus, em nome de Jesus eu te peço, fecha todas as portas para mim. Fecha, tranca tudo, Deus, tudo, tranca todas as portas. Só deixa eu passar na porta do Senhor, na porta que o Senhor quer que eu passe. Porque sabe qual é o problema? O problema não é que as portas estão fechadas. O problema é que às vezes nós passamos pela porta errada. O problema é que às vezes nós aceitamos a proposta errada. O problema é que às vezes nós tomamos o caminho errado.
Então por isso que eu falo com Deus: Deus, eu quero que o Senhor deixe as portas fechadas e só deixa eu passar na porta certa. Só deixa aberta a porta que o Senhor quer que eu passe. Quantas portas esse ano que você entrou que não era para você entrar? Quantas coisas você fez esse ano que você achou que era de Deus que não era? Quantas decisões você tomou que não era para você ter tomado? Quantas palavras você falou que não era para você ter falado? Esse povo tinha a mesma fala e eles eram um só. E isso é muito forte. Isso é muito forte. E sabe o que vai acontecer? Eles são um só. Eles têm a mesma fala. Só que há um problema aqui. Esse povo tem propósito. Só que aqui é um problema. Sabe qual é o problema? O propósito deles não é o propósito de Deus. O projeto deles não é o projeto de Deus. O seu projeto é o projeto de Deus? Você já parou para se perguntar: Deus, é o Senhor que está nesse negócio? Sabe o que vai acontecer? Deus desce para ver, glória a Deus. Mas o que me chama a atenção, observe isso aqui. E disseram: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é, o que começam a fazer agora, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Vai. Eia! Olha a diferença, olha o plural entrando aí. Eia! Desçam. Mais forte, desçam. Ué, mas no texto anterior não está dizendo: e desceu o Senhor. Agora está dizendo assim, ó: e desçamos. Plural. Mas o que é isso, pastor? Irmão, esse termo bíblico só é usado na Bíblia, nas causas mais importantes. Por quê? Porque aqui é a própria Trindade descendo. Se está dizendo aqui: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, está dizendo que na primeira o Senhor desceu. Na segunda, o Senhor está dizendo: eia, desçamos. Você vai ver em Gênesis capítulo 1, verso número 26, vai estar dizendo assim, ó: e façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e que domine sobre as aves do céu, e que domine, ele vai falando, domine sobre toda a terra, porque Deus te chamou para dominar. Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Deus te escolheu você como cabeça e não por cauda. A cauda se arrasta no chão. Talvez tem pessoas aqui hoje que chegaram aqui se arrastando pelo chão, mas eu profetizo que hoje Deus te levanta como cabeça. Olha o que está acontecendo aqui, está dizendo: eia, desçamos. O que é isso? Na primeira, Deus desceu, o Senhor desceu, está dizendo. Então aqui quer dizer que ele subiu, passou-se um tempo, e agora ele vai dizer no céu, como se fosse uma reunião no céu: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Isso aqui era tão importante que a Trindade desceu. Está na hora de nós começarmos a fazer coisas importantes para a Trindade descer. E talvez o que é importante para você não é importante para Deus, mas você pode fazer o que é importante para Deus ser importante para você. E quando a Trindade descer, o que é complicado descomplica, o que está fechado se abre, o que está enfermo é curado. Deuteronômio 32, 39, se não me falha a memória, diz que ele mata e faz viver, ele fere e sara, e não há ninguém que escapa das suas mãos. Então Deus deu um poder de sarar. Tudo que Deus quer é que você fale a mesma linguagem que Ele, é que você entenda o que Ele tem para você. Está na hora de nós pararmos de ficar batendo as nossas cabeças. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você:
Deus te trouxe aqui hoje para falar aqui para nós, que nós temos que falar uma língua só, que nós temos que ter propósito, porque tem um montão de promessa de Deus, minha santa, meu santo, que estão presos. Tem um monte de coisa que já era para você ter conquistado. Dá uma olhadinha para aquilo que Deus te prometeu e olha para o que você está vivendo. Você vai olhar: Senhor, o que eu estou vivendo não é o que o Senhor ainda me prometeu. Senhor, por que será que ainda as coisas não acontecem? Deus está dizendo: é porque você está deixando os detalhes para trás. E quando você deixa os detalhes para trás, a sua família sofre, a sua família geme, porque às vezes nós deixamos certos tipos de Jonas entrar na nossa vida. Você acha que o erro foi de quem? Da navegação. Você acha que o erro foi de Jonas? Não, querido, o erro não foi de Jonas, o erro foi do capitão do navio. Sabe por causa de quê? Porque o capitão do navio deixou Jonas entrar. E Deus te chamou como cabeça. Deus chamou você como capitão. Deus chamou você como líder. Talvez você é mulher, mas Deus te concedeu como líder da sua casa. Talvez você é homem, Deus te concedeu como líder. Aí você faz o quê? Você é líder. Deus chamou você para dominar. Deus chamou você por cabeça. Aí entra um Jonas. Isso aqui, ó, é o barco. Fala assim, ó, é o barco. Aí a Bíblia vai dizer que Jonas vai entrar, vai chegar. Sabe o que o capitão vai fazer? Jonas vai pagar a passagem, o capitão vai pegar a passagem e vai falar: entra, pode entrar. Jonas vai descer para o porão. Porão. O porão é o... Jonas vai ficar lá no porão. Aí sabe o que vai acontecer? Vai começar a acontecer um monte de problema, a tempestade vai começar. Sabe por causa de quê? Porque o capitão do navio deixou Jonas entrar. Talvez o Jonas que te atrapalhou esse ano foi a mentira, foi a soberba, foi a falta de humildade, foi a falta de falar uma só palavra, foi a falta de um monte de coisa. Aí a Bíblia diz que vai vir a tempestade todinha, e depois que a tempestade vem, que eles começam a perder tudo, o capitão já não sabe o que fazer, o capitão vai descer no porão. Ele vai descer lá e vai falar: o que você está fazendo aqui? De onde é que você é? Que Deus que você serve? Ele vai fazer as perguntas na hora errada. Ele era para ter feito a pergunta quando Jonas entrou. Porque se ele faz a pergunta quando Jonas entrou, o problema não tinha acontecido. Tem um monte de problema que tem na sua casa, na tua família, porque Deus te chamou você como cabeça. E sabe o que você fez? Você não dominou do jeito que era para dominar. Aí quando Jonas entrou, o Jonas do problema, o problemático entrou. Aí você falou: não pode entrar. E você deixou algumas coisas entrar dentro do seu porão, do seu coração. E isso te trouxe um monte de problema. Esse povo tinha um ótimo propósito. Esse povo tinha uma ótima fala. Eles tinham um propósito legal, só que aquele propósito não era o propósito de Deus. Tem muitas coisas na minha vida, tem muitas coisas talvez na sua vida, que nós precisamos endireitar e colocar na direção do Senhor. E Deus te trouxe aqui para isso. Deus te trouxe aqui para isso, para quê? Para você renunciar, falar: Deus, o problema não é Jonas, o problema sou eu. Mas é fácil, né? A gente falar aqui nada, o problema é... Eu já não quando os polícias invadiram a minha casa. Sabe o que aconteceu? Eu, alguns dias virado, cheguei na minha casa, né? Na época, no crime. São uns 10 anos atrás. E eu me lembro que eles invadiram minha casa com mandato, aquela coisa toda. Chegaram. Não tinha como entrar, ficaram apertando o interfone. Me lembro que na época, minha irmã, acho que foi minha irmã, foi até falar: os polícias estão aí e tal. Daniel. E eu fui tentar fugir pelo outro lado, fui tentar pular pela janela, já tinha um outro polícia de 12 já apontada para cima. Eu me lembro que eu voltei, não tinha como correr, falei: perdi. Aí eu me lembro que eles entraram invadindo tudo, encapuzado de metralhadora. E eu me lembro que começaram a revirar a casa, querer quebrar a casa toda, e foi aquela loucura, aquele desespero. E eu me lembro que ali a minha mãe sentada naquela cadeira.
Eu me lembro que a minha mãe começou a passar mal. Começou a tremer. Minha mãe tem alguns problemas de saúde. E ali, quando minha mãe começou a tremer, eles me botaram no chão de joelho, algemado para trás. E eu me lembro que minha mãe começou a tremer, começou a praticamente morrer na minha frente. Eu nunca tinha visto minha mãe acontecer aquilo com minha mãe. E eu me lembro que eu dei um grito com eles e falei assim: para! Olha o que vocês estão fazendo com a minha mãe, me tira daqui, faz qualquer coisa comigo, só não faz nada na frente da minha mãe, porque minha mãe está morrendo. Olha o que vocês estão fazendo com ela. E eu me lembro que a polícia virou a metralhadora de lado assim, apontou o dedo no meu rosto e falou bem assim: ó, quem está fazendo isso com a sua mãe é você. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente culpa todo mundo e a gente não assume a culpa. A culpa é a minha esposa, a culpa é o meu líder, a culpa é o meu filho. Eu estou assim por causa disso, aquilo Deus está falando. Eu te entreguei o navio na tua mão, eu te entreguei a embarcação na tua mão. É você o capitão do navio, por que você deixou Jonas entrar? Está na hora de nós falarmos: Senhor, quem tem que mudar sou eu. Quem vai mudar a minha casa sou eu. Josué tinha peito. Ele se levantou e falou assim: escolhei hoje quem vós quereis seguir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero convidar você que você olhe e fala assim: se eu mudar, minha casa muda. Eu preciso de mudar. Se você quiser vir diante do altar, pode vir. Você falando: não, eu vou mudar essa situação. Porque quando eu mudei a situação, eu levantei a minha mão para Jesus, eu ganhei minha família para Jesus. Pela misericórdia do Senhor, hoje eu tenho uma casa de recuperação. Temos, pela misericórdia do Senhor, 2 igrejas. O Senhor me levantou como pastor presidente pela misericórdia do Senhor. Muitas vidas são libertas, já ganhamos pela misericórdia do Senhor mais de 1000 almas. Temos trabalho na boca de fumo. Temos o trabalho dentro do baile funk. Fizemos vários trabalhos dentro do presídio. Sabe por causa de quê? Porque eu assumi a culpa. Eu falei: não, é minha. A culpa é minha, eu tenho que mudar. Hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está na hora de você falar: não, eu renuncio. Eu assumo a culpa. Porque assim Deus vai mudar a tua vida. Deus me trouxe como profeta para dizer: assume a culpa que eu mudo a sua casa. Assume a culpa que eu mudo a tua vida. Assume a culpa que eu mudo o teu ministério. Porque quando a gente fica falando: não, é o outro, nada muda. Eu quero convidar você aqui, você que quiser: pastor, eu quero assumir porque eu quero mudar. É através de mim, porque é através de você que Deus vai mudar a sua casa. Quem quiser vir no altar, vem no altar. Quem quiser colocar a mão no coração, coloca a mão no coração. Se essa palavra tocou em você, oh, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Deus está falando aqui comigo que tem mulheres aqui que tem que estar aqui na frente desse altar, porque através de você Deus vai mudar aquele homem. Através de você Deus vai mudar aquele filho. Tem homens aqui que Deus está falando com você: eu te escolhi como profeta, tu sabe disso. Tu está quietinho no seu canto, mas é através de você que eu vou fazer. Deus vai colocar ferramentas nas tuas mãos hoje aqui nesse lugar. Aleluia. Oh Espírito Santo, é através de você que essa igreja vai mudar. É através de você que a sua família vai mudar. Deus tem um tempo novo para você. Oh, doutor Espírito Santo, começa a agir em nosso meio. Começa a curar. Oh, começa a falar o Senhor. Começa a falar: Senhor, é através de mim. É através de mim que a mudança vai acontecer. Fala: Senhor, eu assumo a minha casa. Eu assumo, Senhor, eu assumo uma responsabilidade. O Senhor te dá autoridade aqui hoje. O Senhor te dá autoridade aqui hoje.
Espírito Santo, começa a trazer cura. Espírito Santo, eu peço novos projetos, Senhor. Eu peço autoridade para essas mães, autoridade para esses pais. Meu Deus, vai tocando em cada coração. Em nome de Jesus eu ministro, Pai, sobre essa família. Na autoridade de Jesus Cristo eu quebro o jugo. Santo é o teu nome. Oh, coloque uma mão no coração, a outra levanta em direção à tua casa. Ei, nessas mãos tem autoridade. Ei, nessa boca tem autoridade. Deus levanta uma geração profética. Começa a abrir a tua boca e começa a profetizar. Meu Deus, começa a derramar uma unção nova nessa igreja. Começa a derramar uma unção nova nessa igreja. Começa, Senhor, a dar renovo nessa igreja. Começa, Senhor, a batizar com o Espírito Santo. Começa, Senhor, a dar novas línguas. Em nome de Jesus, começa a falar novas línguas. Começa a falar novas línguas. Meu Deus, caça um sapato de fogo nos pés desse homem. Chuva, começa a derramar uma chuva. Começa a derramar uma chuva. Pessoas aqui vão sentir essa igreja chovendo. Vão sentir gotas de chuva caindo sobre você. Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, você vai começar a sentir uma presença gloriosa. É um em nome do Pai. É um em nome do Pai. Abra tuas mãos para receber. É 2 em nome do Filho. É 2 em nome do Filho. Você vai sentir uma unção nova. É 3 em nome do Espírito Santo. Receba, 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 receba onde você estiver. Receba essa glória, receba essa graça. Unção, unção, Deus derrama unção. Derrama unção de cura. Derrama, Deus. Você que não chorava, pode chorar. Deus está dizendo: eu estou arrancando o que está dentro. Deus está dizendo: eu estou trazendo cura para o seu casamento. Deus está dizendo: eu estou trazendo cura para a sua família. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo de Deus. Deus está te entregando as ferramentas necessárias. Deus está te entregando os dons necessários. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a restituição dessa casa, a restituição dessa família. Pelos olhos da fé, começa a ver Deus visitando aquela pessoa. Começa a ver Deus arrancando a mágoa, a falta de perdão. O reino está entrando lá. A paz está sendo estabelecida no teu lar. Santo Espírito, Santo Espírito, começa a trabalhar nessa família. Santo Espírito, começa a trabalhar sobre essa mulher. Santo Espírito, começa a trabalhar sobre esse homem. Deus está te levantando nessa noite. Ele me trouxe aqui para dizer: minha serva, a partir de hoje vai mudar. Meu servo, a partir de hoje vai mudar. Pois seu é o reino teu, é o poder e tu é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tu é Pega, 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 pega. Pega a sua unção, pega as ferramentas que Deus está te entregando. Fecha as tuas mãos nessa hora. Fecha as tuas mãos e pega. O Rei dos Reis está te entregando. Levanta a
cabeça. Segura. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Se coloque de pé. O Senhor colhe as suas lágrimas hoje nesse lugar. O Senhor coloca ferramentas na tua mão para você guerrear. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Uma rainha e um rei não pode andar de cabeça baixa. Aprende isso. Uma rainha e um rei não pode andar de cabeça baixa. A única coisa que faz a coroa permanecer na cabeça é a posição. Se você abaixa a cabeça, a coroa cai. Deus me trouxe aqui para te dizer: levante a cabeça, levante a cabeça, levante a cabeça, levante a cabeça. Dá um salto dessa cadeira, dá um júbilo de glória. Vai! Oh, aleluia! Abaixandarai. Aleluia. Boa. Fica aí onde você está, meu irmão. Eu queria fazer um ato profético aqui. Meu Deus. Deus está aqui. Irmãos, a muralha ela cai quando você tem um comando e quando você tem um grito para dar. Eu queria que você se preparasse agora. Se preparasse para dar um glória a Deus. Porque a muralha que está na tua frente aí vai cair por terra. Nós vamos nos preparar. Você vai fechar a tua mão direita. Você vai dar um soco no diabo com a mão direita. Mas você vai preparar. E quando você tiver, quando o comando for liberado, para que você possa dar um soco para o alto e dar um pulo, um salto em cima da muralha. Irmão, você vai dar um salto em cima da muralha, porque por enquanto ela está na sua frente. Mas quando você der um glória a Deus bem forte, você vai dar um glória a Deus. E depois automaticamente você vai pular em cima dela. A muralha vai cair hoje. Nós entendemos que a coroa vai ficar na cabeça. Ela vai ficar na cabeça. Ela não vai se render mais. Chegou o tempo da igreja entender quem ela é. Você é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E Ele te fez um príncipe. E Ele te fez uma princesa. E a coroa vai ficar na tua cabeça. Porque nada nessa terra vai fazer você abaixar mais a tua cabeça. Enfrente os seus problemas de cabeça erguida. Porque na sua frente vai o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Chega de abaixar a cabeça para as circunstâncias. Vamos deixar a cabeça erguida, olhando para o alto, da onde vem o socorro. E o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Prepara a tua mão aí, meu irmão. Nós vamos falar Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, o pastor Daniel vai falar. E quando ele falar Espírito Santo, você vai dar um glória a Deus. E logo após um grande pulo, não importa a tua idade, importa é você entender que quando você cair em cima da sua barreira, a idade que você for, a sua barreira caiu por terra. Você venceu. Não se preocupa com a idade. Pule, meu irmão. Eu quero declarar a Trindade, como foi falado, ela vai descer aqui hoje. Hoje o Pai vai descer. Desçamos. Hoje o Filho vai descer. Desçamos. Agora prepare aí a mão. Bota a mão para cima. Prepara o teu glória a Deus que você nunca deu na sua vida.